Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num ensinamento cabalístico que, olha, propõe uma ideia bem radical. Bem radical mesmo. E se as coisas que a gente mais vê como, sei lá, como erros, um desafio de nascença ou até um pecado, e se não forem erros? De jeito nenhum. A partir de um texto de Molly André Klein Rosa sobre a Sefirá Bina, a gente vai investigar se os maiores obstáculos da vida são, na verdade, o próprio caminho. Uhum. E também como um conceito antigo sobre desperdício pode ter mais a ver com, tipo, fofoca no trabalho do que qualquer outra coisa. A missão aqui é tentar entender essa lógica que vira o nosso senso comum de cabeça para baixo, né? Exato. E vale a pena lembrar que esse é o jogo da cabala, né? Ela sempre te convida a fazer isso. A olhar além do óbvio. Sim. Não ficar no pé da letra dos textos, mas buscar o que aquilo significa pra gente aqui e agora na nossa cabeça, no nosso espírito. E o papo de hoje é um exemplo perfeito disso. Clássico. A gente vai pegar algo que soa dogmático, quase punitivo, e tentar encontrar ali uma dimensão psicológica, espiritual, que faz muito sentido pro dia a dia. Ótimo. Então vamos começar do começo. A fonte fala sobre a Sefirá Biná. O que é exatamente uma Sefirá? Só para a gente ter uma imagem mental, podemos pensar nela como uma espécie de dimensão? Um atributo de uma consciência maior? Exato, é uma ótima analogia. Pense nas sefirotes como 10 emanações ou 10 lentes coloridas através das quais a luz infinita se manifesta no nosso mundo. Entendi. Cada uma tem uma qualidade. E Biná, que se traduz como entendimento, é descrita na fonte como um útero cósmico. O útero. Lei a tudo. Por isso a associação dela com a cor vermelha, que simboliza o rigor, o julgamento, a definição. Um útero que define as regras do jogo. E a fonte diz que é nesse útero, em Biná, que a estrutura de cada reencarnação, o Gilgun Neshamot, é definida. É isso. É exatamente isso. Mas aqui está o ponto-chave que a fonte ressalta. Qual? Quando a gente ouve julgamento e rigor, nossa mente vai direto para a ideia de punição, de algo negativo. Claro. Mas, no contexto de Biná, o significado é outro. Pensa num arquiteto. O rigor dele não é para punir o prédio. É para garantir que ele fique de pé. Exato. Para que ele tenha estrutura. Biná é essa arquiteta da alma. O julgamento dela é a definição dos limites, das regras, do roteiro exato que aquela alma precisa para sua jornada de correção, que em hebraico a gente chama de tikkun. Ok, deixa eu ver se eu entendi a arquitetura disso. Bina define o roteiro, que é o nosso tikkun, a nossa missão de correção. Uhum. E a condição com a qual a gente nasce é o cenário perfeito para esse roteiro. É por aí. Perfeitamente. Bina não está te dando um problema. Ela está te dando uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta. A fonte é muito direta nisso. Ela dá um exemplo forte. Uma pessoa que nasce com uma limitação, seja física, como a falta de uma perna, ou mental, Certo. nossa primeira reação é ver isso como uma tragédia, um erro, uma falha no sistema. Sim, é o natural. A gente pensa, coitado. Mas a Kabbalah, segundo essa leitura, diz o oposto. Aquela condição não é um erro. Não. É a ferramenta precisa, o cinzel exato que aquela alma específica pediu e precisa para esculpir a si mesma. Nossa. Se a lição é sobre resiliência, interdependência, empatia, aquela condição é o currículo perfeitamente desenhado para esse aprendizado. O sistema divino, nessa lógica, não comete erros de produção. Peraí, então a conclusão disso é radical. Se a condição é a ferramenta, então o milagre que todo mundo espera, a cura, na verdade estaria tirando a ferramenta de trabalho da alma? É isso mesmo? Exatamente. E é por isso que a fonte afirma que, do ponto de vista espiritual, o milagre da cura, no sentido de reverter a condição, muitas vezes não acontece. Porque não há o que ser consertado? Exato. Não tem nada quebrado. A condição não é a doença, é a cura. Para uma questão da alma. O trabalho não é lutar contra a condição, mas trabalhar com ela. Tem que admitir,
Essa é uma ideia bem difícil de engolir. Para um pai com um filho que sofre, ou para a própria pessoa em dor, ouvir que essa condição é perfeita pode soar muito cruel. Sem dúvida. Como a fonte lida com essa dor real que existe no plano físico? Essa é a pergunta fundamental, e a distinção é crucial. A fonte não nega a dor física ou emocional. A dor é real Claro. e deve ser tratada com toda a compaixão e medicina que a gente tiver. O que essa perspectiva cabalística faz é adicionar uma camada de significado. Entendi. Ela propõe que, paralelamente ao sofrimento que a gente sente, existe um processo espiritual acontecendo. A ideia não é dizer não sofra, o que seria absurdo. Seria desumano. É sugerir que é possível perguntar: ok, essa dor tá aqui. O que ela tá me convidando a construir? Que força ela tá me obrigando a encontrar em mim e nos outros? Muda a pergunta. Totalmente, a pergunta muda de por que isso aconteceu comigo para que isso me foi dado. É uma mudança de vítima para artesão. De vítima para artesão. Gostei disso. Certo, então se o objetivo é usar nossas condições para construir algo, isso me faz pensar no oposto. O que seria destruir ou desperdiçar nosso potencial? Boa. É curioso porque a fonte conecta essa ideia diretamente com aquele conceito super famoso do pecado de derramar semente em vão, o Zera Lesatala. Exato. E, de novo, a gente precisa fazer aquele salto do literal para o simbólico. Certo. A visão religiosa mais estrita foca 100% no ato físico biológico. Mas a Cabala pergunta: qual é a essência espiritual desse ato? E qual é? Pensa no que a semente faz no nível físico. Ela carrega todo o potencial para criar vida, para conectar duas partes e gerar algo novo, um corpo. Ok. Agora, eleva esse conceito. Qual é a semente no nível espiritual? Seria o nosso potencial. É o nosso potencial de criar conexão, de gerar unidade, de construir um corpo social, um corpo comunitário. É a mesma energia criadora, só que em outra dimensão. Entendi. A fonte até compara essa energia com a menor letra do alfabeto hebraico, o Yud. O Yud? É, a letra Yod. É, a letra I. É só um pontinho, uma gota, mas contém toda a informação do que pode vir a ser. Ok, então se a semente é o potencial de conexão, o que seria derramar em vão? Seria falhar em se conectar? Tipo, quando você tá num grupo e fica quieto no seu canto, sem interagir. Você pegou o começo da ideia, mas a fonte vai além. Ah, é? Não é só omissão. O derramar em vão espiritual é o ato ativo de usar seu potencial para destruir a unidade. Destruir? É pegar essa energia de conexão e usá-la para criar separação. E os exemplos que a fonte dá são o do nosso cotidiano. Que exemplos? O principal é a fofoca, a maledicência, que em hebraico se chama lashon hara, a língua má. Ah, claro. Quando você fala mal de alguém para uma terceira pessoa, o que você está fazendo? Você está pegando sua energia, sua semente, e em vez de usar para construir uma ponte... Você joga fora para criar um muro. Exatamente. Você está ativamente gerando separação. Outro exemplo é entrar num grupo, seja de estudo, de trabalho, e em vez de buscar a união, você semeia a discórdia, a competição destrutiva, o egoísmo. Nossa. Isso coloca a conversa do café na empresa sob uma luz completamente diferente. Totalmente. A gente nunca pensa nisso como um ato de desperdício espiritual, mas sob essa ótica é exatamente o que é. Você está ativamente quebrando a unidade por nada, por um prazer momentâneo do ego. Por nada. E a consequência, segundo a fonte, é gravíssima. Porque essa unidade, essa conexão, não é só uma coisa legal de se ter. Ela é a condição necessária para que algo maior se manifeste. Como assim? A Cabala diz que a presença divina, a Shekinah, só pode habitar onde existe unidade. Só onde tem unidade. Sim. Se um grupo age em separação e discórdia, ele está, na prática, impedindo que essa consciência mais elevada se manifeste entre eles. A semente desperdiçada impede a concepção do corpo espiritual coletivo. E por que precisa ser um grupo? Porque uma pessoa sozinha não consegue manifestar isso. Ótima pergunta.
A fonte usa a ideia de que somos todos fragmentos de uma única alma original. Sozinhos, somos como letras soltas de um alfabeto. Certo. Uma letra A sozinha não diz nada, uma B também não. Mas se você as une, você pode formar palavras, frases, histórias. Faz sentido. A fonte menciona que precisamos nos unir em grupos e até especifica dezenas, não por uma questão social, mas por uma necessidade espiritual. É um método para juntar os cacos. Ao nos unirmos de verdade, criamos o que é chamado de Kli. Kli. Isso é Significa vaso ou recipiente. É como se cada um de nós fosse uma pequena bateria, com pouca carga. Sozinhos, não conseguimos ligar nada muito potente. Entendi. Mas quando nos unimos em harmonia, com o propósito de nos conectar, formamos uma grande usina de energia. Esse vaso coletivo, o Kli, é essa usina. E só ela tem a capacidade de atrair e receber o que a Kabbalah chama de luz que reforma. Uma luz que reforma. Isso, uma energia espiritual de alta voltagem que não responde a indivíduos, apenas ao coletivo. Certo. Então, se o grande pecado é a separação e o grande objetivo é criar esse Klili, esse vaso coletivo, como a gente faz isso na prática? Como a gente semeia do jeito certo? Isso me leva a outra parte da fonte que reinterpreta a ideia de ter filhos. Sim, é outra camada de simbolismo. Nas Escrituras, quando se fala em crescer e multiplicai-vos, a Kabbalah nos convida a ler isso também de uma forma interna. Interna? Seus filhos não são apenas os biológicos. Seus filhos são suas obras, seus desejos, suas criações que você coloca no mundo. Então, um projeto que eu crio, uma ideia que eu ensino, um ato de bondade, tudo isso é um filho espiritual. Exatamente. É aquilo que você gera de dentro de si e envia para o mundo para continuar existindo para além de você. E essa ideia ilumina uma passagem que a fonte cita, de Eclesiastes. Qual? É de Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. E como isso se conecta? A manhã e a tarde aqui são literais? São metáforas para as fases da vida. Amanhã, na análise da fonte, é a juventude, o auge da nossa força física, quando geramos nossos primeiros desejos. O começo da vida. Isso. É o momento de semear com vigor. Mas o verso continua: e à tarde não retires a tua mão. A tarde ou a noite simboliza a velhice, o final da vida física. Ah, entendi. Então a mensagem é que o trabalho de criar esses filhos espirituais, de semear boas obras, boas conexões, não para quando a gente envelhece. De jeito nenhum. A lição é que não existe aposentadoria para a alma. Entendi. Amanhã, a mão não deve ser retirada. O trabalho de semear, de criar unidade, de gerar obras positivas, de aprender coisas novas, é constante. O Tikkun é um projeto para a vida inteira. Certo, então temos o grande propósito, criar unidade através dos nossos filhos espirituais e a grande armadilha, que é a separação. Exato. Como a fonte amarra essa ideia no final? Tem uma frase de fechamento que sintetiza tudo. Tem sim, e ela fecha o círculo perfeitamente. É uma análise de uma frase curta do Salmo 5, que diz: o mal não residirá contigo. A chave está em como a Kabbalah define mal. E como ela define? Nesse contexto, mal não é uma figura com chifres e um tridente. Mal é um princípio, uma força. A força de quê? É a força da separação, da desconexão, do egoísmo que nos isola uns dos outros. Ok. A lógica é cristalina. Se um lugar é dominado pela separação, pela fofoca, pela discórdia, isso significa que a semente da conexão não foi plantada ali. Certo. Se a semente não foi plantada, não se formou um Kli, um vaso. E se não há um vaso, a luz, a presença divina, não tem onde ser recebida. Portanto, onde reina a separação, o mal, a Shekinah, o contigo, não pode residir. Uau! Isso. Então, a unidade não é só uma virtude social, é uma pré-condição, quase física, por assim dizer, para que o sagrado possa se manifestar. É a condição.
Sem ela, a conexão com uma dimensão superior é impossível. Ok. Que jornada. Vamos tentar recapitular o que a gente aprendeu aqui. O primeiro grande ahá para mim foi essa inversão de perspectiva sobre os desafios. Uhum. A ideia de que as maiores limitações da nossa vida podem não ser falhas, mas as ferramentas exatas que nossa alma precisa para evoluir. Isso muda tudo sobre como encarar o sofrimento. É uma mudança de paradigma, né? De se sentir uma vítima do universo para se ver como um parceiro no trabalho da criação. Exato. O segundo ponto que me marcou muito foi essa reinterpretação do derramar semente. Tirar isso do contexto puramente biológico Sim. e entender como um chamado diário, a cada conversa, para construir unidade e evitar a separação. A fofoca, a discórdia, vistas como um desperdício de potencial espiritual. Coloca uma responsabilidade imensa em cada palavra que a gente escolhe dizer. Muita. E por fim, a ideia de que nossos filhos são nossos atos, nossos desejos, e que essa semeadura é um trabalho para a vida inteira, da manhã à tarde da existência. Não tem essa de parar de criar, de conectar, de aprender. Não há aposentadoria para o crescimento da alma. Exato. E, com base em tudo isso, talvez fique um pensamento final para reflexão. Se a unidade em um grupo é a condição necessária para criar esse cli, esse vaso capaz de atrair a luz que reforma, como isso ressignifica o propósito de cada interação humana que a gente tem? Cada uma delas. Cada conversa, cada reunião, cada encontro de família pode ser visto não como um evento isolado, mas como um ato de semear. Cada um deles é uma oportunidade de regar o jardim da unidade coletiva ou, pelo contrário, de jogar sal na terra e reforçar a fragmentação do mundo. A escolha a cada momento é nossa.